Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai falar sobre um tema muito importante, que é liturgia. Com certeza você vai à missa ou você faz parte da equipe de liturgia. Mas a gente pode ficar perguntando o que é a liturgia, qual é a importância da liturgia, o que se faz na liturgia. E normalmente quem trabalha nas paróquias, faz parte do conselho pastoral paroquial, ou quando se reúne com o pároco, fala assim, a gente precisa de formação litúrgica, é muita equipe de liturgia nas paróquias, nas comunidades. E o que faz, como é que faz, como é que deve fazer a leitura. De fato, a gente precisa cuidar da liturgia. E para falar um pouco sobre essa questão da liturgia, estamos recebendo hoje aqui, nesta noite, o diácono Marcelo Lopes, que é um diácono que tem o seu ministério, atua com o seu ministério na paróquia da Trindade. Boa noite, diácono Marcelo, seja bem-vindo ao Janela Aberta, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, meu irmão Theo. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente partilhar um pouco sobre as belezas que tem da nossa igreja. De modo especial, hoje é a liturgia. É verdade. E o que é a liturgia? Todo mundo quer fala da liturgia, tem muitas equipes de liturgia, a liturgia é tão importante para a igreja. Por que a gente tem que estudar a liturgia, se preparar para a liturgia? Eu queria que você falasse um pouquinho isso. O que é a liturgia e qual a importância dela para a igreja? Como nos diz o Vaticano II, né, a liturgia é a fonte e o ápice da vida do cristão. É como um círculo, a gente vai para a igreja para celebrar bem e depois retornar para nossas atividades, sejam elas do dia a dia, em sociedade, mas também das nossas atividades pastorais, né? Não existe serviço pastoral ou vida cristã sem Eucaristia. Então, tanto que quando nós terminamos a Santa Missa, né, o diácono nos despede, né, ou o padre, com a seguinte frase, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Então, que a partir daquele momento, toda aquela ação litúrgica que nós vivemos naquela Santa Missa, ela possa agora ser praticada no nosso dia a dia. Muito bem, e aqui eu estava falando, o Papa Francisco escreveu agora em 2022 uma carta apostólica muito importante, a Desiderio Desiderave, quer dizer, que são as palavras de Jesus da última ceia. Tenho desejado comer ardentemente essa Páscoa convosco. Deixa eu colocar aqui. Eu gosto de mostrar os documentos, né, da igreja, para a gente poder também indicar ao nosso telespectador livros e documentos que você está aqui, ó. Papa Francisco, Carta Apostólica Desiderio Desiderave, né, sobre a formação litúrgica do povo de Deus, que precisa dessa formação litúrgica. Então o Papa aqui, o Marcelo, fez um curso, está fazendo um curso sobre isso, lá na Paróquia da Trindade. Ele está lendo essa carta, está estudando essa carta, e o Papa Francisco chama a atenção de que nessa carta? Ele coloca logo lá no início, né, que a carta é direcionada aos bispos, padres, diáconos, e aí também a todo o fiel leigo, né, que está inserido nesse processo de serviço na liturgia. Por quê? Fazer com que aqueles que estão à frente, os bispos, padres, diáconos, possam orientar o povo de Deus para bem celebrar. Então isso nos motiva, ou nos faz fazer uma reflexão que precisamos vivenciar essa liturgia através também dos estudos, né? Então precisamos buscar ir a águas mais profundas, né? Mergulhar na beleza que é a Santa Missa. É verdade. E você está falando ali da beleza, entender também, né? Porque às vezes o Jesus chama atenção isso no Evangelho, e o Papa também chama atenção, o cuidado para não ir pelo ritualismo, porque às vezes a gente fica pensando, a liturgia tem os seus gestos, tem os seus sinais, tem o seu know-how, o seu fazer,
mas por detrás de todos aqueles ritos que existem, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho, dos problemas, algumas coisas que são aconselháveis fazer, outras coisas que não, que a liturgia indica, não é tanto fazer ou não fazer, mas o porquê. Tem todo um sentido a liturgia. A liturgia tem todo um sentido, não é isso, Marcelo? Digamos, ela tem um ritmo, né? E a beleza se torna nisso, ela é um diálogo, né? Há a parte do padre, assim como a parte do fiel. Então ninguém deve fazer uma parte do outro. Então, eu estava aqui partilhando aqui antes de começarmos, que a gente tem que acender o nosso alerta quando a gente começa a ver algumas coisas diferentes. Aí você vai numa celebração e diz, isso aqui está diferente nesse lugar, nessa igreja onde eu estou participando. Porque, na verdade, o rito ele é igual em qualquer lugar do mundo, né? Então, essa é a beleza, porque você pode estar em outra cidade, outro estado, ou até mesmo outro país, e você vai poder entender o rito, que tem toda uma organização, toda uma sintonia, digamos assim, com cada parte da Santa Missa. Muito bem. E aqui a gente escolheu para falar um pouco mais sobre a questão da celebração da Santa Missa, porque aí é algo mais comum, né? E depois a gente vai dar o telefone aqui da Paróquia da Trindade, que é mais fácil, porque lá são feitos cursos e o diácono Marcelo também faz o seu ministério, depois você pode entrar em contato com ele para outras formações mais específicas. Então, na missa, na missa que quando vocês fazem curso lá na Paróquia da Trindade, são as dúvidas maiores, na missa, diácono, onde tem mais essas dificuldades? Isso, até para a gente entender a beleza, né, de cada detalhe da Santa Missa, vivenciar bem, e o povo fica, digamos assim, ligado no que está acontecendo ali no presbitério, né? Então, cada movimento, tudo isso faz com que aquele fiel possa bem celebrar. Por isso, uma celebração bem feita, bem organizada, bem vivida, já é uma evangelização para que aquela pessoa volte para casa com esse sentido de colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Todos os atores são importantes. O padre, através da celebração, de uma boa homilia, bem preparada, a leitura bem feita através do leitor, né? Uma postura de voz, todos esses detalhes, a música, né? A música cantada de maneira correta, um canto escolhido apropriado para aquele momento litúrgico, tudo isso é apenas uma parte, mas quando você une o todo, se torna essa beleza. Então não adianta às vezes uma bela homilia, mas por outro lado a questão seja do microfone não funcionar, ou o leitor não ter se preparado bem, tudo isso acaba não auxiliando com a homilia do padre. Então, por isso, cada um precisa fazer bem a sua parte. Certo. Por isso a importância dos cursos. Muito bem, eu estou vendo aqui alguns pontos que a gente vai começar a falar. Aqui, comportamento inconveniente dos fiéis, né? Que trabalha, como na liturgia, que perturba a liturgia. Conversas, barulhos, alvoroço, nada disso combina com a missa, né? Então, o que o senhor tem a falar sobre isso, né? Quer dizer, você vai para a missa, esse comportamento não está previsto, né? Não deveria ter. Né? Às vezes, algumas coisas que podem acontecer na celebração, né? Aliás, na igreja, já no momento que você entra, mesmo aqueles poucos minutos antes da missa, você já pode ir preparando o seu espírito através da oração para celebrar bem, né? Um encontro com o Senhor que está ali presente. E às vezes a gente vê ruídos como alguém se abraçando, falando alto, então tirando um pouco da atenção e da concentração daquele fiel que está ali rezando, se preparando para a missa. Então, esses detalhes a gente tem que fazer com que o fiel entenda que ele está na casa de Deus, ali é o momento dele poder contemplar, dele poder rezar. Não é só no momento que começa a missa, o ambiente todo, a igreja já é um lugar para isso, para a oração. Muito bem. A questão aqui, por exemplo, estou vendo que você colocou aqui, orações que são próprias e exclusivas do sacerdote.
Isso acontece muito também, por exemplo, o fiel, ele deve perceber a hora que ele tem que responder, orações que são do sacerdote e orações que são do fiel. Isso é importante perceber. Por exemplo, a oração da paz, a oração eucarística. O que é do sacerdote e o que é do fiel? Isso a gente, esse ano, até nos livros que a gente chama de liturgia diária, a CNBB botou, já trocou o nome, né? Oração do dia. Na verdade, a oração da coleta é a oração onde o padre faz em nome do povo. E às vezes, há sacerdotes, né, quem preside a celebração, vai ali e convida. Nesse momento, vamos todos rezar juntos essa oração. Não, ali é uma função dele. Por isso que ele estende as mãos e diz, oremos, faz aquele silêncio, e ele faz a oração em nome do povo para que ela chegue ao Senhor. E outros momentos também que a gente vê o povo fazer erroneamente, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ali é uma oração própria do sacerdote. E aí a gente esvazia o final da oração, que é o amém. Amém. O amém fica esvaziado, porque se você começa a fazer a oração e não complementa ela, sem ter uma resposta, né? Então, nós quando dizemos amém, eu concordo, eu aceito, é isso mesmo. Então, essa é a parte do povo. Então, nós precisamos educar o povo para bem celebrar. Certo. Aí aqui também, como o senhor falou assim, o sacerdote não deve convidar o povo a fazer orações que são próprias dele, é isso? Isso. Quer dizer, essa oração da coleta, por exemplo, que é a oração do dia, aquela oração logo antes das leituras, é uma oração que é do sacerdote, né? Isso. Então, às vezes também, aí alguém pode perguntar, e diácono, como faz então? Quem não sabe que é errado, né, digamos assim, ele vai fazer a oração, porque ele foi convidado. Mas você que sabe, que tem buscado uma formação, uma orientação litúrgica e sabe que ali, aquele momento é do padre, deixa o padre rezar sozinho ou com aqueles que, infelizmente, ainda não conhecem, né? Sem polemizar, sem criticar, mas aqui e acolá a gente tendo a oportunidade de que a gente conhece, dizer, olha, aquela oração ali, ela é só do sacerdote. Então, digamos assim, no boca a boca, a gente também consegue evangelizar, orientar as pessoas que aquela função é apenas do padre. Muito bem. Eu tenho que chamar aqui o apoio cultural, que já está dando o meu tempo. Mas os textos litúrgicos, por exemplo, são aqueles, eles já são pré-definidos, não é isso? Isso. Os textos. Então não se deve modificar aqueles textos, né? Foi aquilo que eu falei, os ruídos quando a gente ouve em algumas celebrações algo diferente do que normalmente acontece. Então a gente já tem que ligar o alerta para que entender o porquê aquela celebração está sendo feita daquela maneira, quando na verdade ela não é. Então a gente tem hoje muitos documentos da igreja, graças a Deus a gente tem acesso a livros de formação que nos orientam. Todas as pastorais litúrgicas devem se preparar para isso. Muito bem. Tem muita coisa, porque as leituras já são pré-definidas e às vezes a gente vê alguém falar palavras da igreja. Eu vi uma celebração que alguém falou palavra da igreja. Aí rezou ali na primeira leitura, uma outra. Às vezes tem até coisas exageradas ali, né? Então, na missa não se pode fazer experimento, né? A missa não é laboratório. Isso, não é isso? São palavras do Senhor. Palavras são do Senhor, ou começa a ler sem dizer que é leitura. Do livro de São João, um pouquinho assim, meio... A missa não é experimento. Já está lá tudo organizado para fazer, né? Mas enfim. Aqui o telefone da paróquia da Trindade, vamos lá, 98899 está aqui, 2064, 8899-2064 é o telefone da paróquia da Trindade, lá são feitos cursos, tem escola da fé lá, não tem? Tem escola da fé, formação litúrgica, o diácono Marcelo exerce seu ministério lá na paróquia da Trindade, lá você vai, se você quiser conhecer, pode ligar, passar um WhatsApp, que você vai ter toda a formação litúrgica lá, tá bom? Não saia daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia.
Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje aprendendo um pouco mais sobre liturgia, estamos falando sobre liturgia e o diácono Marcelo Lopes, da paróquia da Trindade, está nos ajudando neste percurso, porque é um percurso longo e trabalhoso. O Papa Francisco escreveu essa carta em 29 de junho, dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, Desiderio Desiderave, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Tenho desejado, comer ardentemente esta Páscoa convosco. Jesus disse isso. Então, fala principalmente sobre a liturgia. E aqui no número 21 fala uma coisa bonita. Devemos estar atentos para que o antídoto da liturgia seja eficaz, nos pedido redescobrir a cada dia a beleza da verdade da celebração cristã. A liturgia é o sacerdócio de Cristo revelado e entregue a nós em sua Páscoa, presente e ativo hoje por meio dos sinais sensíveis, água, óleo, pão, vinho, gestos, palavras, para que o Espírito, submergindo-nos no mistério pascal, transforme toda a nossa vida, conformando-nos a Cristo cada vez mais. Então, olha que bonito isso, né? A liturgia é o sacerdócio de Cristo que é revelado a nós. Então, é um tesouro muito grande toda a liturgia. E há outros livros também importantes. Deixa eu passar aqui essa seção aqui dos livros. A CNBB tem um guia, um guia teológico, né, Marcelo? Esse aqui é o guia, pode ir falando, esse é um guia teológico pastoral sobre liturgia. Olha, esse aqui fala sobre o quê? Sobre cores, sobre tempo litúrgico, postura, música a ser escolhida para as celebrações. Como o nome mesmo diz, é um guia, né? Então, se você quer aprender um pouco do passo a passo da liturgia, a beleza que é a liturgia, esse guia é muito eficaz. Opa. Este aqui é Sacrifício da Palavra. Esse aqui é o Sacrifício da Palavra, que é o do Rude Albino de Assunção, a liturgia da missa segundo Bento XVI, que é um livro robusto, bem calibrado, que você pode, isso aqui, com certeza pela internet, né? Você consegue, ou talvez nas livrarias católicas também. Esse aí é Deixa eu pegar. Esse é muito bom porque o Sacrifício da Palavra, a gente vai relembrar um pouco passo a passo, ponto a ponto da missa, o porquê que é o ato penitencial. Interessante, lendo esse livro, descobrir por que a gente bate no peito 3 vezes, né, na hora do minha culpa por minha máxima culpa. Isso de onde veio? Era das comunidades da África. Vejam lá, a beleza que vem da própria liturgia que vivia-se naquela época na África. Eles faziam esse gesto e aí foi introduzido na celebração. Foi incorporado na celebração. É porque se diz que a liturgia não é enculturada. Na verdade, a liturgia, ela vive todo o processo da vida das comunidades. Quer dizer, toda a liturgia, inclusive, acho que eu não sei quem foi que eu estava conversando com o padre, informação litúrgica, ele dizia, diácono, cada rubrica, cada informação que tem, cada informação que tem no missal, tudo tem uma história para acontecer. Porque levanta, porque o cálice, porque o vinho, porque faz essa oração. Tudo isso no missal tem uma indicação, tudo isso na liturgia tem. Não existe nada na liturgia que alguém... vamos levantar porque não foi dado por sonho. Tudo existe uma história, inclusive ligada à patrologia, à história da igreja. E às vezes as pessoas não sabem disso. Quer dizer, a ignorância é o 8º sacramento, né? Como o pessoal brinca, né? Eu não sei, aí eu peco porque eu não sei. Então também esse outro livro aqui, que é a Instrução Geral do Missal Romano, isso aí todo mundo deve saber, né? Deve ter, Instrução Geral do Missal Romano, Instrução ao Lecionário, é o texto oficial, isso aí. São livros importantes que você encontra nas comunidades, nas livrarias católicas, nas comunidades religiosas. E são as fontes no qual a gente deve beber, né? Às vezes a gente... é importante
ouvir, ler outros autores, mas o principal é ler o manual, aquilo que a igreja nos diz, a instrução, como agora, do Missal Romano. Então, eu estou na dúvida, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Vai lá na instrução do Missal Romano. Exatamente. Né? Vai na instrução, no guia prático que a Igreja do Brasil usa. Né? Nós também estamos vivendo até uma época que estamos aguardando aí o novo Missal Romano, né? Que está para sair. Depois de anos de estudo, Dom Alberto Taveira esteve na equipe de liturgia da CNBB, que preparou o missal depois de praticamente 10 anos. Vamos ter um novo missal aí, estamos aguardando apenas o Vaticano, né, autorizar todo esse estudo que foi feito. Então vejam, a gente também não pode deixar de lado a beleza que foi esses 10 anos de estudo, e aí a gente introduzir algo que não foi estudado, algo que não foi escrito ali, colocado, né, para que a gente faça. Então, valorizar essa beleza que foi esse estudo. Muito bem, já que você falou que porque existem as orações eucarísticas, existem todas aquelas orações dentro da missa, que cada oração daquela é pesquisada, cada frase daquela é pensada, né, porque você reza pela Igreja Universal, você reza pela Igreja Local, você reza se você lembra aquilo, reza pelos falecidos, reza, entende? Então há orações eucarísticas maiores, há orações eucarísticas menores no sentido da extensão, mas todas elas guardam as mesmas as intenções, maiores e menores, né, maiores proporções de extensão. E aqui você colocou, interromper o rito da missa para intercalar orações não previstas, agregar orações de cura, libertação prevista no missal, súplicas livres. Como é que é isso, né? Tem ocorrido isso? Às vezes a gente tenta inovar dentro da celebração, mas criando algo que não está contido nos documentos da igreja. Então, quando você faz isso, você também automaticamente está, digamos assim, fazendo um desserviço à igreja e ao povo de Deus, né, que pouco tem acesso a esses livros, a esses documentos, né? Então, elas acham que aquela celebração está sendo bem feita, quando, na verdade, não está conduzindo elas a uma unidade. O importante é isso. A celebração nos leva a uma unidade, seja como igreja universal, como igreja local, mas ela nos leva a uma unidade. Então, quando eu faço algo de diferente, eu saio desse contexto, eu me coloco fora desse grupo que está rezando igual em qualquer lugar do mundo. E às vezes, uma coisa que eu sempre me inculco, que eu já falei isso aqui algumas vezes, os padres também vêm aqui e falam sobre isso, muitas vezes a missa de cura e libertação. Toda missa de cura e libertação, Marcelo, como é que é isso? Toda missa, ela cura e ela liberta. Agora, há uma diferença, né, de que você pode, digamos assim, alongar uma celebração, mas o povo tem que saber que ele está indo por um tipo de celebração própria, que vai ser um pouco mais demorada, né, que ao final da missa teremos a adoração fora da missa. Foi a adoração fora da missa. E não dentro da missa, digamos assim, já pegar uma extensão da missa, né? Então, aí, às vezes a pessoa diz, uma missa de cura, teve adoração dentro da missa. Então, tira um pouco desse contexto. Se você fizer adoração depois de toda a missa e as pessoas ainda quiserem ficar para um momento de adoração, tudo bem, mas a pessoa precisa estar preparada, porque já aconteceu algumas vezes de alguém ir para uma missa que normalmente durante a semana demora de 30 a 45 minutos, demorou 2 horas. Mas a pessoa não estava sabendo disso, então, quer dizer, não foi preparada para aquilo. Não, e também pode induzir a pessoa, você está falando uma coisa que é perigoso, você induzir que existe missa e missa. Existem missas que são missas de cura, e existem missas que não são de cura, existem missas que são melhores que outras, não é verdade? Isso. Porque cuidado com essas coisas de missas, missas. Não, a missa é a missa, toda missa é missa. Toda Santa Missa é Santa Missa. Então, o missal, por isso que o Papa tem cuidado com esses erros, de você achar, não, eu vou para aquela missa, porque aquela missa é de cura, aquela outra ali não é. Pode induzir a pessoa a esse erro. Toda missa é sagrada, toda missa é maravilhosa, porque aparece ali Jesus Redentor.
Então, quando começa a enfeitar a liturgia, pode induzir a um grande erro, que lá na missa tem tudo como deve ser feita a liturgia, não é isso? Isso. O Papa está voltando a esse ponto, a gente pode se perguntar por que será. Eu vejo dois caminhos. Primeiro, porque em 2022 nós celebrávamos ali 60 anos do início do Vaticano II. É verdade. E o primeiro documento da Igreja foi sobre a liturgia, Sacrosantum Concilium. Sacrosantum Concilium. Então, o primeiro documento da Igreja. Então, a Igreja, antes de se preocupar com qualquer outra abordagem ou tema, ela se preocupou com a liturgia. Então, não é por acaso. E o Papa volta a essa reflexão também preocupado com aquilo que está acontecendo não só no Brasil, no mundo inteiro, né? As discrepâncias de culto, né? De pensamentos, de uma conferência pensar. Nós temos que levar isso para a unidade. E aí ele nos pede que, se a gente parar para pensar e parar para estudar, a gente vai ver que algumas das nossas práticas, elas não estão de acordo com os documentos da Igreja. É verdade. Cuidado esse pensamento, né? Quer dizer, toda missa, Jesus está ali. E às vezes tem essa ideia, não vou para aquela missa, porque naquela missa, toda missa que você for, a missa está lá. Não tem verdade. Missa melhor que a outra, isso que eu quero dizer, né? Não existe uma missa melhor que a outra. A missa está lá. Se você segue a missa. Então, muito interessante isso aí. Outra coisa, duas coisas sobre... Temos um tempinho ainda, eu já me perdi aqui no tempo. Já estamos quase para que começa a falar, a gente confiar a homilia a leigos, né? Quem é que pode fazer a homilia, diácono? Diga. Na verdade, a homilia, ela é própria do presidente da celebração, que se é um padre ou um bispo, ele pode fazer uma introdução e deixar, pedir para um padre fazer, ou até mesmo um diácono, mas primeiro ele precisa dar uma introdução, ele falar, porque é a função dele, né? E não pegar às vezes de supetão, né? Pegar alguém, olha, hoje eu estou cansado, fala aí, diácono. E principalmente para leigo não, né? Porque essa é uma função daqueles que foram ordenados. Para justamente falar em nome da igreja, não é isso? Isso. Porque assim, e também você está colocando aqui, aproveitar a homilia para falar de temas que não guardam relação com as leituras. Ter o cuidado de não fazer não desviar, um púlpito, né? Político talvez, né? Vamos dizer assim, ter cuidado com isso, né? Isso, temos que ter esse cuidado, porque o povo vai ali para ser evangelizado na palavra de Deus, né? Tá certo que alguns temas podem nos levar a questões sociais ou éticas, mas nós temos que ter claramente o embasamento do que ela está nos pedindo ali, que é o que Jesus pediu, né? Qual o sentido daquela palavra para a nossa vida, para transformar a nossa vida. 988992064, 88992064, esse aqui é o telefone aqui da Paróquia da Trindade, você pode encontrar o diácono Marcelo Lopes, os cursos de liturgia, que a gente tem muita coisa dá para falar. E os ministros da Eucaristia? Quem é o ministro da Eucaristia? Bom, daqui a pouco a gente volta, no terceiro bloco tem o ministro da Eucaristia, distribuição da comunhão. Ainda tem muita gente fazendo uma lambança, porque não sabe receber a comunhão eucarística na mão, diácono. Eu tenho na minha paróquia, de vez em quando eu tenho que, porque não se recebe assim, recebe com o dedinho, né? Com a pinça. É duro. Sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre liturgia. Desidério, desideravi, tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco. Jesus que disse isso, né? E o Papa Francisco, então, desidério, desideravi, tenho desejado, escreveu uma carta apostólica para lembrar o início dos 50 anos do Concílio do Vaticano II, com a publicação da Sacrosantum Concilium, né? Daqui a pouco
eu acho que seria importante a gente ver aqui no Janela Aberta. Esse ano a gente vai fazer um programa com as constituições do Vaticano II, essas constituições dogmáticas que falam sobre, para a gente saber o que foi o Vaticano II, a importância dessas constituições, o que elas trouxeram. E o Sacrosanctum Concilium fala sobre a liturgia, a importância da reforma litúrgica, tudo que trouxe para a igreja. O Papa então trouxe essa lembrança na Desidério Desiderave. Mas muito mais do que, acho que a ideia de corrigir o que é certo e o que é errado, porque às vezes a gente é mais o sentido que a liturgia tem, que é a presença de Jesus, que é o culto a Deus, né? Que é, como ele disse aqui no número 21, é o ministério de Cristo que se reatualiza, né? Por isso que é importante também as equipes de liturgia terem espiritualidade, muito mais do que saber o que é certo. Claro que essas coisas é importante saber, mas vocês fazem espiritualidade, Marcelo? Isso, a gente tem, ao longo desse ano, juntamente com o Cônego Vadian, né, a gente pensou numa maneira de que como atingir isso não só na mente do povo, mas também no coração. Então, ao longo desse ano, a gente tem preparado espiritualidades. Então, antes de começar a Quaresma, tivemos uma preparação também teremos para o Tríduo Pascal, para entender. Quando chegar o mês mariano também, entender a importância de Maria na liturgia também, tudo isso vai nos preparando. Tivemos, desde o ano passado, já tivemos uma preparação, uma espiritualidade do Advento. Então, quer dizer, quando o povo vai para a celebração, ele já vai um pouco de conhecimento, um pouco daquilo que é a importância daquele tempo litúrgico que ele está vivendo. É verdade. E quando a gente vai aprendendo liturgia, cada vez que a gente tem uma aula, que vai estudando, a gente também vai se convertendo, né? Sim. Porque vai vendo a beleza e a gente vai se aproximando da graça, e vai percebendo como a gente precisa se converter, né, Marcelo? Isso é verdade, porque a liturgia, ela, apesar de que temos o ano litúrgico, que é cíclico, mas a cada momento Deus está querendo falar ao nosso coração, Deus está querendo uma transformação pessoal. Sempre é o tempo de viver algo novo através da liturgia. Eu perguntei para ele antes do nosso apoio sobre os ministros da Eucaristia, né? Mas o nome recomendado é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, é isso? Isso. Explica melhor. É importante lembrarmos que nós temos os ministros ordinários, que é o padre e quando temos também o diácono, eles são responsáveis na distribuição da Sagrada Comunhão. Não havendo eles ou para auxiliá-los, nós chamamos de leigos, né, devidamente formados, orientados, que nós chamamos dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ou os mestres, né, como assim eles estão sendo conhecidos. Então, é apenas nessa falta, e às vezes não pode haver ali uma disputa de lugar dentro da celebração ou dentro da igreja, porque ela já está determinada, digamos assim, porque são os padres, os diáconos, e aí sim nós temos os ministros extraordinários para essa comunhão. Muito bem. E como que deve receber a Eucaristia na mão? Vamos lembrar a época da nossa professora de catequese, que dizia que para receber o rei devemos preparar um trono, né? Então você coloca a sua mão esquerda como primeira, né? E embaixo a sua mão direita, aquela que você vai receber a comunhão. E também hoje em dia nós temos que lembrar que tem algumas pessoas que são canhotas, então é o contrário, né? Então vai a mão direita, depois a mão esquerda para comungar. O que é errado é a gente talvez inventar a tal da pinça, né? Quando você vai dar a comunhão, a pessoa já está ali para pegar, para ir direto, ou fazer como se a gente estivesse, às vezes, numa feira, né? Recebe e joga para a boca. Como joga para a boca assim. Fosse assim, com farinha, né? Tão feio assim. Com a nossa farinha aqui, assim, né? Com a mão de pinça, jogar assim é feio, gente. Não faça isso, é vergonhoso. A gente fala isso o tempo inteiro, mas diga nada. A igreja nos dá, você pode escolher ou receber na mão, mas dessa forma, ou você receber na boca também. Agora não pode ficar na dúvida, né? Também acontece você abrir a boca e estender a mão. Aí o ministro não sabe
para quem ele dá, se coloca na mão ou se coloca na boca. Então, se vai receber na boca, você abaixa a mão aqui, abre a boca, bota um pouco a língua para fora e recebe a comunhão. Ou também a outra maneira que a gente tem que estar preparado, aqueles que dão a comunhão, tem pessoas que querem receber de joelhos, também é outra maneira. Então, toda maneira, essas três maneiras são maneiras dignas daquele que nós estamos recebendo, o corpo do Senhor. Outra coisa importante a gente falar é sobre o silêncio, né? Silêncio na liturgia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes a gente, certas missas, é um barulho que só, pai. Às vezes o silêncio, ele nos perturba, né? Quando deveria ser ao contrário, né? O barulho nos perturba, é o silêncio que nos perturba o coração, eu digo. Por quê? Um exemplo aqui, a gente estava falando de música, então, para os nossos amigos da música, né, litúrgica, então, há momento também de silenciar. Então, o momento da comunhão, vamos dar um exemplo, né? Terminou a distribuição da comunhão, cessou a música, para que haja o silêncio, né? A lembrar também que os cantos propícios da celebração são apenas o penitencial, né, o Kyrie eleison, glória, o canto das ofertas, o salmo, do santo, o salmo e só. Né? A outra coisa que hoje em dia a gente está, graças a Deus, eu já vi que isso tem mudado bastante, o canto da aclamação, nós temos uma antífona própria para o dia. Então, aqueles que fazem parte de equipe de música da liturgia devem se preparar para cantar aquela estrofe. Não é mais o canto de aclamação, é o aleluia e lá tem a estrofe própria, né? Então isso é importante ver essa beleza. Você falava, desculpa, do silêncio. Nós estamos fugindo desse silêncio, parece desse encontro com o Senhor que fala lá no silêncio. Depois da comunhão e até mesmo nos momentos de uma troca de função de um leitor para um salmista, enquanto ainda está acontecendo a música, parece que já está havendo a troca. Isso também tira a atenção do povo. Mas aí vai se perder tempo. Não se preocupe com isso. Alguns segundos a mais, mas uma celebração bem feita. Deixa o salmo terminar, o salmista se dirige até o centro da igreja, aí espera o que vai fazer a segunda leitura para poder fazer uma reverência. Né? Então, tudo isso, naquele silêncio, naquela troca que eu digo de alguns segundos, o povo está refletindo o salmo que cantou ou a leitura que acabou de ouvir antes do salmista. É verdade, quer dizer, o silêncio é tão importante na liturgia, o Papa recomenda isso, né? Inclusive até que depois da homilia, se ficasse mais, ele desse alguns segundos, minutos de silêncio. Há prescrito isso, né? Então, a homilia, muitas vezes, se acaba, né? E aí você não acaba se deliciando com toda aquela beleza de conteúdo que foi feita ali, já passa direto, já diz, vamos ficar em pé e vamos rezar o credo, e aí você acaba não degustando aquele momento tão especial da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E às vezes se percebe, às vezes, nas equipes de canto, uma angústia para suprir todos os buraquinhos de silêncio. Né? Eu conto uma experiência lá na minha paróquia, fomos uma missa de semana, por qualquer motivo, não sei, o canto não tinha ninguém para cantar. Nessa época agora acho que de carnaval, uma coisa. Foi ótimo, não houve canto na missa. A missa foi, então, as ofertas, o padre pôde ouvir as orações que o padre faz. De vez em quando é bom fazer uma missa sem canto, para você ouvir e ouvir. Quer dizer, as pessoas unhadas, mas por que tem que ter o canto? Às vezes a missa pode não ter o canto, para você ouvir a beleza que é. Porque às vezes a pessoa é um desespero para suprir todos, e todo mundo ficou ouvindo, silêncio naquela celebração. Assim. Eu acho que é algo também que se perde, né? Porque as equipes litúrgicas, juntamente com o padre, poderiam, digamos, suprimir, talvez uma vez por mês, aqui é uma dica, não é que seja uma regra, não tem isso. Mas seria interessante, uma vez por mês, talvez a gente não se ter o canto das ofertas. Canto das ofertas, para exato. Que a gente relembre ali a beleza que está, né, o padre, naquele momento, o presidente da celebração, fazendo as ofertas,
pelo mistério desta água e deste pão. Bendito seja, Senhor Deus do universo, bendito seja pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira, do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho. Aí o povo diz, bendito seja Deus para sempre. Olha a beleza. Se a gente for falar isso hoje, alguns vão dizer, mas tem essa oração na missa? Porque muitas vezes ela é suprimida ou substituída pelo canto das ofertas. Aqui não é dizer para a gente tirar o canto das ofertas, mas de vez em quando seria bom não ter o canto das ofertas e a gente ter essa beleza de oração, até para lembrar que elas existem. É importante essa questão das formações litúrgicas. Olha quanta coisa a gente faz na liturgia que às vezes a gente nem sabe, né? A gente nem sabe, né? Distribuição da comunhão, essas coisas são todas importantes. E a comunhão fora da missa, como é que se dá? Para doentes, como é que pode fazer, Marcelo? Sim, e também a liturgia não é dada de qualquer forma, né? Então até os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão têm como função, eu digo até a primeira deles não é distribuir a comunhão na Santa Missa. A função primeira do ministro extraordinário da comunhão deveria ser levar a comunhão aos fiéis que estão impossibilitados de ir à igreja, né, por uma enfermidade, talvez a idade já avançada não conseguem mais ir. Então, criar aquele grupo para levar e fazer uma pequena celebração. Tem todo um roteiro, né, a igreja já nos prepara, graças a Deus, um roteiro mínimo de celebração, uma introdução, um ato penitencial, o momento de você dar a comunhão, ter o silêncio também, ouvir a palavra de Deus, dependendo da pessoa, né? Se ela pode ouvir a palavra de Deus, se é só a questão de uma enfermidade, que ela não possa demorar tanto, mas ouvir a palavra de Deus e depois de dar a comunhão, fazer um breve silêncio e aí concluir. Muito bem. Está aqui mais uma vez para você que está chegando agora, este é o livro, esta carta do Papa Francisco, Desiderio Desideravi, tenho desejado, esse aqui, deixa eu baixar aqui, carta apostólica, Papa Francisco, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Temos que começar a ler estas coisas, gente, e os livros que nós mostramos no início do programa, para que você possa fazer essa formação litúrgica. E essa formação deve acontecer lá na sua paróquia, lá na sua comunidade. O telefone da paróquia da Trindade, onde existe a Escola da Fé e existem vários cursos que você pode se inscrever para participar, é o 98899-2064, 8899-2064, inclusive com o WhatsApp, você pode se matricular, pode pedir para que o diácono Marcelo fale com você, você pode querer falar com ele também, e ali você pode fazer a sua formação, que eu acho que o importante é isso, formar-se, fazer cursos, aprender e cada vez mais conhecer, porque conhecendo mais a liturgia, mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente se aproxima do que é o sagrado, do que deseja a nossa Mãe Igreja. Quero agradecer ao diácono Marcelo pela participação no programa de hoje, desejar sucesso no seu trabalho, no seu pastoreio, lá no seu ministério, e 30 segundos para as suas considerações finais. Me lembrei agora a frase de um padre, né, que da minha juventude e da minha adolescência principalmente, o Monsenhor Geraldo Menezes, ele dizia a seguinte frase para a gente, né, na catequese, quando ele tinha a oportunidade de falar com aqueles que queriam servir na Santa Missa, dizia assim: a gente só ama aquilo que a gente conhece e só se conhece aquilo que ama. Então, se você quer amar a liturgia, busque conhecê-la. E conhecendo essa beleza que é a liturgia, você vai amar cada vez mais. Muito bem. Sucesso mais uma vez no seu trabalho e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, mais um Janela Aberta. Até a próxima semana, tem outro programa inédito. Até lá. Tchau, tchau.